Bem-vindo ao canal, eu sou Paulo Cabral, pastor da Igreja Batista Passo da Areia, e eu quero convidar você a acompanhar esse vídeo, compartilhar, se inscrever, deixar o seu like, ajudar esse vídeo a chegar mais longe. E hoje eu quero falar para dois grupos de pessoas, pastores e ovelhas, aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus, porque afinal de contas, o dia do pastor chegou e eu tenho uma palavra para você sobre esse assunto. No segundo domingo de junho, os batistas e outras denominações costumam celebrar o Dia do Pastor. E essa data não é para dar apenas um presente para o pastor, fazer uma oração por ele, mas é uma data para se pensar a respeito do ministério pastoral. E hoje eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a importância do pastor, o trabalho dele, como ele deve fazer, enfim. E também eu quero falar um pouquinho para quem é pastoreado, para as ovelhas, né? Como elas devem olhar o seu pastor e como elas podem ajudar o seu pastor no seu ministério, enfim, para que a igreja possa se desenvolver de forma harmônica, saudável, conforme a Bíblia ensina. Eu quero primeiro me dirigir aos pastores. Em João capítulo 10, do verso 1 ao 15, Jesus fala sobre o bom pastor. Ele fala sobre si, mas ao falar sobre si, Jesus está nos dando um modelo, características que todo pastor precisa ter para desenvolver o ministério. Eu gosto de me lembrar que Jesus é o supremo pastor da igreja e nós somos pastores auxiliares de Jesus, pastores que estão cooperando com o trabalho de Jesus de pastorear e cuidar da sua igreja. Por isso, João 10 nos fala sobre o supremo pastor e ao mesmo tempo nos dá um modelo que nós devemos seguir. No verso 3, por exemplo, Jesus fala que o bom pastor conhece as suas ovelhas, sabe o nome delas. E aqui me lembra que um pastor é alguém que tem que ter relacionamento com a sua igreja, tem que conhecer as famílias, as pessoas, tem que ser acessível, disponível, tem que lembrar das suas ovelhas, conhecê-las, conhecer as suas histórias, enfim, as suas características, porque isso é o que identifica um pastor com uma ovelha, esse relacionamento. Por isso que você não pode ter um pastor virtual, alguém que nunca viu você, que não conhece a sua história, a sua vida, que não tem acesso a você e nem você a ele. Um pastor é alguém acessível, por isso ele tem que conhecer bem as suas ovelhas. No verso 4, Jesus diz que o bom pastor vai à frente das ovelhas e as ovelhas o seguem. Não existe pastor que não tenha influência. Pastor que não tem ovelha não é pastor. Pastor é alguém cercado de pessoas, que ele é um exemplo, que naturalmente as pessoas o ouvem, o seguem e confiam nele. O pastor é aquele que vai à frente, que mostra a direção, que instrui. Ele não domina, ele não manipula, ele apenas orienta. E as pessoas o seguem pelo exemplo, pela credibilidade e pela sua coerência bíblica. No verso 11, Jesus diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui é um ensino importante. Jesus ensina que o preço do ministério é o sacrifício, é a dedicação. Um pastor é alguém que está disposto a se doar, a se entregar pelas suas ovelhas. No verso 12, Jesus afirma que o bom pastor não foge quando o lobo se aproxima, que ele não abandona as suas ovelhas, ao contrário, as defende. Bons pastores não temem os inimigos da fé, ao contrário, sabem se posicionar e defender a igreja de Jesus. Sobre não abandonar, Jesus também contou uma parábola em Lucas 15, dizendo que o pastor foi buscar uma ovelha perdida, deixou as 99 no aprisco e foi em direção a que se perdeu. Ele mandou uma mensagem para as que ficaram: eu faria isso por vocês. O bom pastor não desiste das suas ovelhas, mesmo que elas se afastem, ele sempre vai atrás e procura trazê-las de volta. Agora, eu quero falar para as ovelhas, aquelas pessoas que são cuidadas pelos pastores de Jesus. É importante que você entenda que Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, conhecem a voz, seguem a sua instrução, entram nas pastagens que o pastor leva elas a se alimentarem. Isso tudo mostra uma reciprocidade, uma relação de confiança, de credibilidade, de apoio, de mutualidade.
Nós não podemos separar as ovelhas dos pastores como sendo pessoas que estão em lugares distintos, que estão em mundos diferentes. Não, eles fazem parte da mesma igreja, eles estão vinculados. E boas ovelhas sabem respeitar e apoiar os pastores que cuidam delas. Sendo bem sugestivo, eu queria encorajar você que é uma ovelha a valorizar e honrar o seu pastor. Ore por ele, encoraje ele, seja alguém disponível para cooperar com as tarefas da igreja, promova a unidade e não a maledicência, trabalhe para que a igreja se desenvolva de forma saudável, sem maledicência, sem brigas, sem mentiras, sem disputas políticas, sem partidarismos, mas que você seja um apoiador do ministério que a igreja está desenvolvendo. Há muitas pessoas que não gostam de pastores, que são inimigos da fé, inimigos da igreja. Então não junte-se a elas para atirar pedras em pastores, para falar mal, para espalhar palavras maldosas. Pelo contrário, seja alguém que trabalha pela valorização do ministério, dando apoio, dando suporte, cooperando com o trabalho dos pastores que Deus colocou para cuidar da igreja e da sua vida. Eu quero deixar um abraço a todos os pastores, aqueles pastores que servem comigo aqui no Passo da Areia, pastores amigos que servem em outros ministérios, aos pastores que influenciaram a minha vida, a todos eles, minha gratidão, meu reconhecimento e meus votos de um ministério profícuo, exitoso e abençoado. E quero também encorajar você, que é ovelha aqui do Passo da Areia ou de outra igreja, que você possa orar, honrar e apoiar os pastores que estão perto de você. Um abraço para vocês.